Eu começo por dizer que a pobreza é um fenómeno antigo e muito poderoso. E é um fenómeno que devemos ter respeito por ela. Quer dizer, é um adversário velho que já anda há muito tempo e que vamos ter que lutar contra ele e que nunca vamos conseguir vencê-lo. Uma das coisas que mais me irrita é quando ouvo falar em pessoas que querem fazer a erradicação da pobreza. Não vão conseguir erradicar a pobreza. É como a violência ou como a doença. Aconteceu isso com os médicos. Os médicos teve uma atitude, já não se lembram porque já foi há muitos anos, mas quando apareceu a SIDA, a atitude mais frequente dos médicos era indignação. A lata da SIDA de aparecer. Quer dizer, nós estávamos a eliminar as doenças e havíamos de chegar ao fim e acabávamos com todas, não é? E de repente aparece uma nota, a lata da SIDA de aparecer, quando nós, medicina, estamos aqui a controlar a situação. E é esta consciência de que nós não controlamos este mundo, quer dizer, a realidade é aquela que é, e portanto vamos sempre arranjar novas maneiras. Já vou falar um bocadinho mais sobre isto, sobre a pobreza, porque de facto apareceu, ninguém sabe muito bem de onde, outra vez, quando a gente já pensava que a tinha vencido. E portanto nós não vamos vencê-la, temos de ter respeito por ela. Vamos lutar contra ela, vamos conseguir muitos sucessos nesse combate, e ela vai continuar, apesar de quando nós morrermos ainda vai cá andar. E porquê? Talvez de uma maneira é aqui um paradoxo, e eu gostava de perder algum tempo com isso. E gostava de tratar, antes de mais nada, já vou falar sobre tipos de pobreza e origens de pobreza, mas queria começar por falar de 3 problemas estratégicos da pobreza, 3 questões essenciais da pobreza. O primeiro é operativo, é um problema operativo, podemos chamar mesmo estratégico. E que aconteceu à pobreza uma das piores coisas que pode acontecer a qualquer assunto, que é transformar-se em bandeira. A pobreza é um tema de batalha, um tema de mobilização. É para combater. A gente que fala na pobreza é para combater a pobreza. Isto também aconteceu ao ambiente, também aconteceu à religião, aconteceu a outras áreas. E normalmente quando acontece isto é muito mau, porque é muito difícil ter uma análise séria, ponderada e calma de um assunto em que nós estamos numa batalha. A maior parte das pessoas que fala sobre pobreza está zangada. E quando um tipo está zangado é muito difícil fazer uma análise séria, ponderada, porque está zangado, está irritado. E, portanto, a pobreza precisa de pessoas que tratem dela sem estarem zangadas. Quer dizer, tratar o problema como ele trata. Se a gente estiver zangado, a grande vantagem dos médicos é que tratam uma doença quando não estão zangados. O doente está zangado, está furioso, está doente, não é? Mas o médico não. E por isso pode ser de utilidade, não é? Porque trata a doença como uma coisa objetiva para resolver o problema. Ora, isso infelizmente não acontece na pobreza. Pior ainda, porque é um tema de uma batalha, numa luta mais vasta. Porque a maior parte das pessoas está zangada com razões. Tem razões válidas. E eu não estou a dizer que são inválidas, são válidas. Quer dizer, implícita ou explicitamente, e muitas vezes, ultimamente tem sido mais implicitamente, a questão da pobreza faz parte de uma coisa bastante mais vasta do que a pobreza, que é a luta de classes. O Marx era um tipo genial. E, de facto, tem uma data de disparates, mas tem uma data de coisas muito sérias. E uma delas é isto. Quer dizer, ele percebeu que o conceito de luta de classe, esta ideia de que a sociedade é um combate entre classes, é um tema extraordinariamente atrativo. E, portanto, a maior parte das pessoas está zangada com a pobreza não é tanto por causa do problema da pobreza. É uma irritação, uma raiva, com uma injustiça de uns maus horríveis, e é preciso combatê-lo. É uma ideia muito simples, muito plausível, extraordinariamente atraente. E que, depois do problema que nós vivemos com o sistema soviético, que nasceu da ideia da luta de classe e da eliminação da desigualdade, apesar desse fiasco que nós tivemos no sistema soviético, continua a existir, talvez esteja hoje mais atenta, mais intensa do que alguma vez existiu. Que é um erro, que o conceito da luta de classe é um erro, é muito fácil de demonstrar. Agora, o problema é que, apesar de se demonstrar que é um erro, é um daqueles erros que continua sempre, vai continuar sempre. Ultimamente, enfim, só agora após que tenha mais interesse nessas coisas, saiu em 2013 e depois o livro só teve impacto com a tradução americana. É muito engraçado, o livro é francês, do Sr. Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Um livro que saiu em 2013 em francês, ninguém leu, mas quando saiu em inglês nos Estados Unidos, toda a gente leu e passou a ser um famoso, e toda a gente agora, toda a malta comprou um livro, um tacão enorme, ninguém leu aquela porcaria, mas toda a gente conhece o livro, não é? Eu por acaso li de uma página, da primeira à última página, mas devo ser das poucas pessoas que leu aquela coisa desde o princípio. A minha função é professor. E isto é um livro que tem o sucesso dele, é um sucesso baseado na lei da luta de classes, quer dizer, parece ter uma demonstração científica de que existe uma luta de classes.
Ora, o problema é que a sociedade só pode funcionar precisamente quando não há luta de classes. Quer dizer, se houver luta de classes, o sistema cai. Agora temos um exemplo mais recente, exatamente do mesmo erro noutro campo, e talvez chocalhar as coisas é a vantagem dos professores. E outra coisa, que é a luta dos sexos. Nós, neste momento, estamos com um problema em todo o lado, que é as mulheres que dizem que foram agredidas e que foram... E que, mais uma vez, é um tema gravíssimo, como a pobreza, e é um tema em que a maior parte das pessoas que trata está zangada, e está zangada, mais uma vez, não por causa da questão objetiva, mas por causa de uma luta dos sexos. Os homens são os gajos horríveis e que andam a oprimir as mulheres. E esta ideia, que é mais uma ideia óbvia, evidente, e que a única maneira da sociedade funcionar é não haver luta dos sexos, quer dizer, temos que ser amigos, senão está tudo perdido. Ou somos amigos ou está tudo perdido, certo? Mas, mais uma vez, olhar para a realidade com esta ideia conflitual, primeiro, é extraordinariamente atraente, quer dizer, eu estou a tratar de um assunto grave, uma luta, e é preciso vencê-la, um combate. Depois, torna-se constitutivo, quer dizer, todas as análises da sociedade vão cair nisto, seja da sociedade económica no tempo da luta de classes, seja na sociedade familiar da luta dos sexos. E, no entanto, a única maneira de nós termos isto a funcionar é exatamente não haver esse conflito, porque ou a gente faz a paz, ou estamos todos perdidos. Não é? Se quiserem um terceiro exemplo, só ainda mais banal, para verem exatamente o mesmo erro, porque é sempre estruturalmente o mesmo erro conceptual. É o que acontece com os bancos. Não é? Quer dizer, quando a gente acha que os bancos são os inimigos da sociedade, estão a roubar a sociedade, brincam com as poupanças e não cabe disto. A gente precisa dos bancos, caramba. Precisamos dos bancos. Os bancos são os maus, horríveis, estão a cabo disto. O país está perdido. Logo, não é? Mas há uma enorme quantidade de pessoas que analisam a sua situação da economia atual baseado no princípio básico que há uma luta dos bancos contra a sociedade e da sociedade contra os bancos. Não pode ser, cara. Isso não faz sentido. Mas são este tipo de erro, que é um erro muito frequente, e que está por baixo da tratamento da pobreza. É a primeira dificuldade, eu acho, no tratamento da pobreza. Não se consegue tratar de forma séria. Qual é a solução disto? Eu acho que a única solução disto é a humildade. Nós temos humildade perante a situação. Não nos sentimos donos da situação. Não somos controladores da situação. Nós temos humildade perante um adversário que é muito grande. É um problema grave que nós temos para lidar com ele. É um inimigo antigo, forte, resiliente, que andou cá em todas as sociedades, existiu sempre, e nós vamos sempre lutar contra ele, mas temos de ter a humildade de perceber que ele é maior do que nós. As causas são múltiplas, são muito variadas. Quando a gente resolve um caso, ela aparece do outro. Há uma interação. Assim, o equilíbrio de pobreza foi esse o meu tema de tese de doutoramento. O tema do equilíbrio de pobreza, que há um círculo vicioso, há uma enorme quantidade de fatores diferentes que geram a pobreza. E, portanto, temos que ter a humildade de lutar contra ela, sem nunca pensar que vamos ganhar, sem nunca pensar que vamos ser vencedores, mas que vamos conseguir muitas vitórias. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo problema estratégico, é um problema administrativo. E é aquilo que eu chamo uma classe dos solidários. Quer dizer, nós hoje temos na nossa sociedade, ao contrário das outras sociedades anteriores, uma classe de pessoas que são defensores dos pobres. São um grupo vasto, variado, muito influente na nossa sociedade, e incluem funcionários públicos, de grandes repartições públicas, instituições sociais, segurança social, etc., câmaras municipais, centros de saúde, etc., tratam os que sofrem. Inclui também organizações privadas de pressão, sindicatos, secções de partidos, ONGs, etc. E incluem organizações privadas de assistência, quer dizer, esta, por exemplo, as vossas. E, neste grupo, temos atitudes muito diferentes, que vão dentro dos santos que se entregam, cada alma e coração, à sua função, até aos oportunistas que ensinam os bolsos à custa dos pobres. E temos tudo. É uma classe. São muitos, são muito influentes e ouvem-se bem. Toda a gente os ouve. Mas não são pobres. Falam em nome dos pobres, mas não são pobres. Algumas das coisas que dizem são aquelas que os pobres queriam que eles dissessem. Outras são coisas que eles venderam aos pobres que eles dissessem. E outras ainda não têm nada a ver com o interesse dos pobres, mas têm interesse desta classe. É preciso perceber que se de repente, por milagre, acabasse a pobreza, havia uma data de gente que ficava desempregada. Objetivamente. A manutenção da pobreza é muito útil para esta classe. Eu não estou a dizer mal da classe, estou só a constatar isto. Não era uma coisa que existia antigamente. Há 100 anos, há 200 anos isto não existia. Agora existe. E é cada vez mais crescente.
Estamos a falar há bocadinho que mais de metade do orçamento de Estado tem a ver diretamente com esta questão. Estamos a falar de uma enorme quantidade de entidades. E não estou a falar da União Europeia, ainda não falei dos fundos internacionais, dessas coisas. Mas, no fundo, estas entidades estão entre a sociedade, digamos, o povo, e os pobres, aqui no meio. E o discurso é tomado pela opinião pública como sendo a realidade da pobreza. E, portanto, há pelo menos esta diferença fundamental que eu já expliquei, que é, se a pobreza fosse eliminada, os pobres ficavam melhor e eles ficavam pior. Portanto, pelo menos isto é uma diferença muito importante entre eles e os pobres. Ora bem, esta constatação é especialmente importante para os empreendedores sociais, que é uma ideia ainda nova, que já vamos falar sobre ela, que motiva muita gente boa e bem intencionada, e tem todos os problemas e vantagens do pioneirismo, quer dizer, tem todas as vantagens e todos os convenientes de ser uma ideia nova, uma pioneira. Não é? Os problemas são inexperiência, excesso de zelo, e as vantagens são a ausência deste problema administrativo, quer dizer, ainda não tem estes vícios, não tem esta estrutura antiga que muitas vezes existe. Então é preciso ter muito cuidado com as tentações, que já se vê no caso anterior. Nunca percam de vista a finalidade, nunca percam de vista qual é o propósito. Mas ainda há um terceiro e último problema, antes de falar de pobreza, que eu queria levantar, que nasce da atitude atual do nosso tempo. Uma atitude endémica. Não estou a dizer que é uma atitude que ninguém tem. É o quadro de fundo onde as nossas atitudes depois existem. E que eu costumo explicar de uma maneira um bocadinho irritante, que particularmente adequada a esta aula, mas eu já uso isto noutros sítios, que é só para chatear. Eu gosto sempre de dizer as coisas de maneira estúpida, que é, porquê é que o terceiro fator vai falhar e o quarto vai ter que aparecer? A quarta questão é uma questão filosófica. Porque é que eu acho que o terceiro setor vai falhar e vai ter que aparecer um quarto? Eu acho que temos que partir da origem da nossa sociedade, de como é que nós chegámos aqui. E essa origem é o fascínio iluminista do século XVIII, o iluminismo, pela técnica. Quer dizer, nós somos herdeiros desta fascinante atitude de que nós vamos conseguir resolver os problemas, de que nós temos a ciência técnica vai nos ajudar a resolver os problemas. E assim como resolveu imensos problemas de transportes, de comunicações, etc., vai também resolver os problemas sociais. Isto começou por nos dar a Revolução Industrial e uma enorme quantidade de empresas ganharam fortunas a servir coisas que as pessoas nem sequer sabiam o que era. Já não estou a falar do telefone ou do computador, mas estou a falar de caminhos de ferro, de coisas destas. De repente poder, em 2 horas, pôr-se a 300 km. E fizeram coisas espantosas com isto, mas abusaram, exploraram, desequilibraram. E depois veio o Estado e interveio para regular, para colmatar, para equilibrar. E as políticas fizeram coisas espantosas. O Estado também usou esta técnica e a ciência para fazer constituições espetaculares, instituições espetaculares, leis espetaculares, regulamentos espetaculares. E nós tivemos avanços espantosos. Meus amigos, e não tirem desta minha análise que eu estou a criticar as empresas, bolas, eu vivo de ensinar economia, ou o Estado. São coisas ótimas. E ambas nascem deste fascínio pela técnica, quer dizer, o ser humano começar a controlar o mundo à sua volta e a fazer coisas espantosas que nos resolvem imensos problemas, desde as dores de cabeça com a aspirina até acabar com o sujo das panelas e com o fumo em casa por causa das lareiras. Quer dizer, a gente já ninguém imagina o que é viver na Idade Média, não temos sequer ideia. Mas o Estado gerou abusos, problemas, falhas, não é? Acabou por correr mal. E essa é a justificação do terceiro setor. O terceiro setor nasce precisamente para colmatar as falhas, já vamos falar sobre isso, as falhas que estes 2 primeiros institutos, baseados na técnica, correu bem. E nós temos cooperativas, ONGs, fundações, etc., a tentarem exatamente colmatar as falhas que estas 2 instituições fizeram. Felizmente são poucas, porque a economia resolve uma data de problemas, e a maior parte de nós vive e sobrevive bem graças à economia. E o Estado, para aqueles que não têm, os pensionistas, as pessoas que são de segurança social, etc., para os outros, mas ainda há um lugar para o terceiro, quer dizer, o terceiro setor. Mas vão falhar pelas mesmas razões que os outros 2 falharam. Porque esqueceram-se 2 coisas que foi o que levou à falência dos outros 2. E que eu vou dizer da maneira mais brutal que sou capaz, que é para, pelo menos, tem a vantagem de nunca mais se esquecerem. Depois já vou explicar o que é que quer dizer, mas vou falar da maneira mais brutal.
foram as duas coisas que o iluminismo esqueceu. Esqueceu Deus e esqueceu a família. Quer dizer, esqueceu-se que o mundo tem um objetivo que está para lá do mundo. Tem uma visão transcendente. Tem um outro que já cá estava e vai estar depois deste nosso tempo. Quando se centra apenas nisto, quando não sobe acima do telhado, quando se centra apenas naquilo que está, vai falhar. Consegue coisas extraordinárias, mas no final vai falhar. E depois esqueceu-se que o ser humano tem uma natureza, tem um conjunto de características, que não se pode fazer engenharia social, que não se pode montar e desmontar o ser humano ou a comunidade como nós a queremos. Temos que respeitar as regras que estão impostas na nossa natureza. Portanto, a realidade tem um sentido que vai para lá da própria realidade. E se nós esquecermos o sentido que vai para lá da própria realidade, nunca vamos conseguir perceber a realidade. E a vida humana tem uma natureza, tem leis próprias. E quem viola essas leis vai ter problemas. A técnica dá-nos coisas maravilhosas. E eu não tenho nada contra a técnica, pelo contrário. Mas tem que respeitar estas duas coisas. Não pode violar estas duas coisas. Tem que, no fundo, mais uma vez, ter a humildade de perceber os limites da sua intervenção. Certo? E quando esquece estas duas coisas, quando acha que é Deus, quando acha que pode montar o ser humano à vontade, vai correr mal. E, portanto, ou a gente percebe isto, ou a gente não vai lá. A técnica são coisas extraordinárias e todos nós temos que usar a técnica. Ninguém vai deixar de... Não vamos recuar para trás do iluminismo. Mas temos que perceber os defeitos do iluminismo. Porque é que o iluminismo falhou? E o iluminismo falhou por causa disto. É preciso deixar de correr para a frente, é preciso voltar atrás e buscar aquilo que nos esquecemos. Se nós deixarmos algumas coisas lá atrás, é preciso buscá-las outra vez. E depois continuar a correr para a frente, acho bem. Mas deixarmos umas coisas lá atrás que é preciso buscar. Ora bem, portanto, eu queria começar com estes três problemas, um problema estratégico, um problema administrativo e um problema filosófico, que me parecem estar na origem de alguns dos principais problemas da pobreza e da situação social. E agora vou só tratar mais um bocadinho, para tratar primeiro da pobreza, o que é que quer dizer pobreza, só o conceito é um bocadinho complicado, e depois lidar brevemente com as formas de combate à pobreza, e depois ainda tenho mais alguns temas, mas que eu espero que não seja preciso dizer, porque se não tiver nada para dizer, eu falo até às 11, mas espero que não, espero que seja possível debatermos algumas coisas, mas trouxe material para falar até às 11, com a esperança de que não seja preciso usar o material todo. Ora bem, eu acho que é preciso perceber o que é que se entende por pobreza, porque pobreza é um dos conceitos mais confusos, estruturalmente mais confusos. A gente percebe o que é que aquilo quer dizer, toda a gente sabe o que é pobreza mesmo sem definir. Mas é preciso perceber, por exemplo, que em Portugal já não há pobres dos velhos, já só há novos pobres. O que é que isso quer dizer? Ao longo dos séculos, sempre houve pobres, mas era aquilo que a gente chamava a velha pobreza. A pobreza endémica, a pobreza estrutural, a pobreza... que, aliás, as pessoas nem sequer sabiam que eram pobres, porque nunca tinham visto outra alternativa. Portanto, era a vida, simplesmente. A pobreza, essa pobreza, era causada por três principais causas. A primeira era a maldade. Quer dizer, vinham os tipos, invadiam e roubavam, exploravam, oprimiam. Não é? Havia pessoas que eram ricas e tiravam aos pobres. Havia razões que tinham a ver com a maldade das pessoas. A segunda razão era o azar. Catástrofes, doenças, misérias, desgraças, guerras, coisas destas que aconteciam e as pessoas ficavam. Portanto, a primeira causa era a maldade, a segunda causa era o azar. Mas havia uma terceira causa, que era a vida. Quer dizer, mesmo quando não havia maldade e mesmo quando não havia catástrofe, havia pobreza. Era a vida era assim. As pessoas viviam mal. Esta pobreza aconteceu-nos desde sempre e ainda hoje existe na maior parte do planeta. A esmagadora maioria do planeta ainda vive com estas características. Vive oprimida por maldades, por opressões, por políticos corruptos e outras coisas. Já não são os reis dos antigamente, mas às vezes ainda é pior. E tem azares, catástrofes, nunca sabe o dia da manhã. Pode haver, está tudo bem e de repente está tudo mal. Mas, sobretudo, tem uma vida pobre, uma vida assim. Como é que se eliminou esta pobreza? Como é que se eliminou esta velha pobreza? Como é que há neste momento uma fatia crescente, graças a Deus, esperamos em breve, eu espero vir a ver metade da população do mundo sem esta pobreza, a situação de extrema pobreza já está bastante baixinha, já está em 15%,
da população mundial e a pobreza, aquilo que o Banco Mundial chama de pobreza, que é as pessoas que vivem com menos de 2 dólares, 2, 3 dólares por dia, já está abaixo de 1/3. Ainda espera-se, cada vez é mais difícil erradicar o resto, porque o resto já só está lá nos cantinhos mais difíceis, portanto, eliminá-la completamente, como eu disse há bocadinho, é impossível. Mas esta velha pobreza já está bastante reduzida no planeta. E para muitos intelectuais a causa é a primeira, é acabar com a maldade. Portanto, a cura era a eliminação da exploração. Sabem que essa era a tese, a chamada tese da exploração, a teoria da exploração, que é a razão dos pobres é a existência dos ricos. A teoria da luta de classes, já falei há bocadinho. O Marx e alguns outros autores basearam a sua análise da realidade na teoria da exploração. Há pobres porque há ricos. Quando se juntam dois homens, um explora o outro e o outro é explorado. E não estou a dizer que não seja razoável esta abordagem, tem elementos de verdade, todos os modelos são falsos, alguns são úteis, este modelo é mais um modelo de compreensão. O caso extremo é o marxista, mas não só, quer dizer, há outras situações, e como eu disse há bocadinho, normalmente a atitude de quem baseia nesta análise é ralhar com a sociedade. Portanto, a atitude é ralhar, há uma maldade, há uma exploração, há um político, há um aldrabão, há umas empresas, as multinacionais, depois é só escolher, há uns dizem que são os judeus, outros dizem que são os negros, outros dizem que é à escolha. Né? Ora, o Trump tem-nos dado várias pérolas de culpas que ele encontra, e portanto podemos variar desde o capitalismo a ser os bancos a destruírem isto, seja os políticos, os burocratas é que dão cabo disto, enfim, as escolas são muito, mas são os maus e a gente tem que acabar com os maus e o problema resolve-se. De facto, aquilo que transformou a pobreza, que acabou com a pobreza, com esta velha pobreza, que ainda existe, como eu disse, mas já está residual no planeta, aquilo que acabou com esta velha pobreza foi a terceira causa, foi a vida, mudou a vida. O desenvolvimento económico conseguiu transformar a vida. E não só conseguiu transformar a vida, e as pessoas passaram a ver todas melhor, espantosamente melhor, inacreditavelmente melhor, quer dizer, comparar a nossa vida hoje com a vida há 100 anos é impossível, mas também resolveu os outros dois mecanismos. Quer dizer, graças à mudança da vida, se reduziu a maldade no sentido em que agora temos mecanismos de segurança social, temos hoje mecanismos de apoio à pobreza, temos hoje, aquilo que já falava há bocadinho, mecanismos que tentem vencer as dificuldades que a opressão gera, temos direitos constitucionais, direitos humanos para garantir isso. E depois temos proteção civil, não é? Temos mecanismos de ajuda às catástrofes, de apoio aos incêndios, etc. Portanto, para aqueles que têm azar, terem subsídio de desemprego, terem coisas destas, não é? Portanto, a melhoria da vida também conseguiu resolver os outros dois mecanismos. Quer dizer, hoje os corruptos vão para a cadeia, que é uma coisa que nunca foram, não é? Os corruptos punham outros na cadeia, mas não iam para a cadeia. E agora vão para a cadeia. O grande êxito do desenvolvimento económico, desta mudança da vida, foi a classe média. Quer dizer, um grupo que é a esmagadora maioria da população, que já não é pobre nem rico. Nós continuamos a ter alguns muito pobres, continuamos a ter alguns muito ricos, mas a esmagadora maioria da população está numa coisa chamada classe média, que antes não existia, que agora existe. Este é que é o resultado do desenvolvimento. O desenvolvimento criou uma classe média. Antes era tudo pobre e havia uns ricos, e agora a maior parte está no meio. Eu acho até vou dizer uma coisa chocante, que é, por causa disto, o problema da pobreza já não é um problema económico. Quer dizer, hoje o planeta já produz o suficiente para que ninguém tenha que ser pobre. Já estou a dizer o planeta todo. Isso ainda é mais verdade quando nós olhamos para Portugal. Se o nosso problema não for o planeta todo, olhar para Portugal também, isso ainda é mais verdade ainda. Mas no mundo já é verdade. Quer dizer, nós temos um nível de vida que já é acima da pobreza. Portanto, o problema da pobreza podemos dizer que está resolvido. Se alguém do século XIX nos visitasse hoje por milagre, e viesse aqui falar, descrevesse os problemas que ele tem, esses problemas estão todos resolvidos. Nenhum desses problemas já existe praticamente. E, portanto, o problema não é económico. O problema é social. O problema está noutra causa, está noutro sítio. Se a gente ainda tem problemas, é outro nível. Por isso é que eu digo que nós, de repente, constatamos que, afinal, o problema da pobreza é mais profundo do que a gente achava. Quer dizer, nós estávamos com esperança que, quando viesse o desenvolvimento económico, o problema da pobreza desaparecesse.
E desapareceu, de facto. E depois apareceu outra vez. Outro problema. Os novos pobres. Outra coisa. E, portanto, é mais profundo do que isso. Não é um problema de recursos. Durante muito tempo, nós tínhamos um problema de recursos. Quer dizer, os recursos não chegavam. Portanto, por mais que a gente fizesse, no final, havia sempre uma parte, que qualquer que fosse, podia-se escolher, cortava-se o pescoço nas guilhotinas aos nobres e depois passavam a ser outros, não é? Mas continuava a haver pobres na mesma. Por mais voltas que isso desse, ia acabar tudo no mesmo sítio. Mas hoje já não é assim. Hoje já há recursos que chegam e sobram. E apesar disso temos pobre. Portanto, a causa está no outro nível. Está mais profunda. É uma questão filosófica, como eu falei há bocadinho. E, portanto, neste quadro de grande desenvolvimento, mecanismos sociais que estão montados para isto tudo, nascem um novo conjunto de povos. Os novos povos. Como é que é possível? Eu diria que a causa da pobreza são de dois tipos. Desta nova pobreza são de dois tipos. O primeiro problema, a primeira causa é o sistema, este sistema que nós montamos. E que é um sistema que nos dá imensas coisas e que tem como consequência lateral a pobreza. Eu não estou a dizer mal do sistema. Eu acho que o sistema é um sistema ótimo. Nunca contámos outro sistema melhor na história. Mas tem custos, não há almoços grátis. Quer dizer, também tem um problema, tem umas consequências laterais negativas. O caso mais típico é o desemprego, né? Que é um sistema que é montado por causa dos direitos dos trabalhadores. Quer dizer, os direitos dos trabalhadores geram o desemprego. Se não houvesse direitos dos trabalhadores, não havia desemprego. Se não houvesse salários elevados, não havia desemprego. Mas nós temos os direitos dos trabalhadores. Mas não há almoços grátis. Quer dizer, é uma consequência. Sempre houve desemprego. Mas o desemprego, por exemplo, o senhor Dom Fernando, o nosso rei, criou uma coisa chamada Lei das Marias para resolver o problema do desemprego. Mas o problema do desemprego era causado por uma epidemia e pelas guerras com Castela. Nós estávamos com guerras em Castela e estávamos com uma epidemia e por isso havia desemprego. Mas quando não havia epidemia nem guerras com Castelas, não havia desemprego. E agora está tudo bem e nós temos desemprego. A economia está a crescer, o senhor Primeiro-Ministro está feliz, não é? Temos 2,7% de crescimento do ano passado e a taxa de desemprego é 8,8%, meus amigos. 8,8%. Desemprego equivale a um terremoto todos os meses. Perdemos 8,8% da nossa capacidade produtiva. É uma catástrofe. É inacreditável. Nunca tivemos 8,8%. É mais alto que alguma história que nós tivemos, tirando a crise imediatamente antes. Se forem antes de 2007, nunca na história de Portugal houve 8,8%. Agora temos 8,1%. Está tudo a correr bem, a economia está a crescer. Temos 8,8%. Porquê? Por causa do sistema. A gente depois percebe. Eu sou capaz de dar uma aula sobre isto. Não vou dar a esta hora, mas é preciso perceber que isto é uma coisa que não tem a ver com o funcionamento da economia. Tem a ver com o funcionamento desta economia. É por causa disto que isto existe. E quem existe, existe muitas outras coisas, não é? O problema dos idosos era um problema que sempre foi resolvido que a malta morria cedo. Agora temos um problema horrível com os idosos, não é? Mas antigamente não havia esse problema, a malta morria toda, estava resolvido, não é? E muitas das doenças crónicas só são doenças crónicas que a malta não morre. Agora não morrem. Ficam cá, a gente trata deles. E depois temos um problema horrível da terra dos sonhos para tratar as doenças crónicas que antes se resolviam facilmente, que a malta morria ao fim de 2 dias, estava resolvido. Não existia. Não sei, não? Temos tratamentos e isso leva a consequências. E isto é mais uma vez a humildade, não é para dizer mal dos tratamentos, não devemos acabar com os tratamentos para as pessoas morrerem já, ou com os direitos dos trabalhadores para as pessoas estarem desempregadas. Temos é que ter a humildade de perceber que os mecanismos que nós montamos têm custos, não são perfeitos, têm defeitos. E, portanto, grande parte disto é o próprio sistema que gera. E depois temos que dar respostas para o sistema conseguir resolver. Mas a causa é o sistema, são coisas boas que têm consequências laterais negativas. Mas simplesmente a segunda razão, portanto, para além do sistema, a segunda razão é a vida. Mais uma vez a vida, a mesma que gerava há bocadinho. A vida que se manifestou paradoxalmente cheia de mal, de problemas, de dramas. A toxicodependência é um problema da vida. Quer dizer, que os tipos não precisavam de ser toxicodependentes e, no entanto, são toxicodependentes. Quem diz toxicodependência diz uma enorme quantidade de outras coisas que têm a ver com a vida. Com pessoas que fazem divórcio, zangas, irritações, dramas sociais, e que são a vida, doentes mentais. A gente vai ver, a maior parte dos sem-abrigo são pessoas que têm estas características, ou são toxicodependentes, ou são doentes mentais, ou são divorciados, pessoas a quem se desfez a vida. Hoje temos novos tipos de problemas que levam novas formas de violência. O aborto, o divórcio, a droga, a eutanásia, a clonagem, coisas destas, que são formas de violência que não existiam antes e que são novas, que a vida criou.
E estes problemas são ainda mais graves, até porque a sociedade despreza estes pobres, estes excluídos. Quer dizer, os imigrantes que são vistos como tipos que vêm roubar os empregos e que são os tipos horríveis, que vêm lá, são criminosos, não é? Os drogados, que são vistos como párias, tipos horríveis que não devem ser tratados. Os idosos envergonhados, que já são idosos e não há pachorra, não é? Os doentes mentais. Não são os pobrezinhos tradicionais, quer dizer, aqueles deserving poors. Sabem, uma das coisas mais engraçadas do My Fair Lady, do Pygmalion, que é uma peça do George Bernard Shaw, é a personagem do pobre. Eu não sou um deserving poor, há os pobres que merecem, não é? Mas eu cá não, pá, sou bêbado, e portanto, um tipo que é bêbado não é um deserving poor, não é? Então, o Mr. Doolittle tem um diálogo genial que o George Bernard Shaw escreveu e que felizmente no filme mantiveram, que é I'm not a deserving poor. E portanto, estes problemas são muito mais difíceis de tratar. Esta nova pobreza, que é extraordinariamente menos grave do que a anterior, quer dizer, antigamente era a população toda que era pobre, não estou a dizer que é para trocar, porque não vamos trocar. Não é? Ora, esta nova pobreza é muito mais difícil de lidar com a anterior. Porque às vezes temos mesmo que reconstruir a personalidade da pessoa. Quer dizer, um pobre drogado que eu dou dinheiro aumenta o problema, não diminui, ficou pior. Não é? Eu vou-lhe dar dinheiro para ele aumentar. Portanto, são coisas muito mais difíceis de lidar. Por isso é muito mais difícil os mecanismos tradicionais, a segurança social, o Estado, as empresas, lidarem com este tipo de coisas, porque estamos a falar de dificuldades que são propriamente, às vezes, da própria pessoa, da construção da personalidade. Ora, e acabo passo para o último tema, já para cortar, que é formas de combate à pobreza. Todos os tempos sempre lutaram pela inclusão social, por uma sociedade inclusiva à sua maneira, cada um à sua maneira, mas todos tentaram isto. Mesmo aqueles que são bárbaros e selvagens têm isto, não é? São bárbaros e selvagens porque, quando definem a sociedade, só como uma parte, esquecem-se de outra. Mas dentro dessa parte tem a inclusão social, portanto, a inclusão social sempre foi um tema. Agora, costumava partir de 3 elementos, mais uma vez para ser chocante e baralhar as vossas ideias, 3 elementos que é um facto, um postulado e um paradoxo. Primeiro, o facto é a sociedade é como um copo que só há exclusão se a sociedade chocalhar. Portanto, se estiver quietinha, está tudo bem. É quando há choques, quando há perturbações, é que há exclusão social. Portanto, a exclusão social é um fenómeno que vem do chocalhar da sociedade. Uma sociedade estável não tem problemas destes. Ora, nós estamos exatamente num dos períodos, talvez o período da história com maior chocalhanço, quer dizer, com maior instabilidade, com maior transformação. Todos nós estamos a falar nisso. Os taxistas furiosos porque o Uber lhes está a tirar algum mercado, os hotéis enfurecidos por causa do novo arrendamento social, etc. Não é? Portanto, as nossas plataformas, estas maneiras, estão a chocalhar a sociedade de maneira como nunca. E, portanto, este é o primeiro facto. A sociedade é como água num copo e, portanto, é a instabilidade que gera esta exclusão. Um postulado. Toda a análise se faz a partir de um postulado fundamental que se chama a sociedade. É a senhora sociedade que define, que determina, que tem a culpa e que age. Portanto, a entidade é a sociedade. É a sociedade que chega às aldeias e diz: vocês não sabiam, mas são muito pobres. Estão a ver? E vocês são subdesenvolvidos. Eles não sabiam, estavam lá, não é? Sempre estiveram lá e sempre viveram assim. Mas de repente chegou lá uma sociedade e dizia: vocês não sabem, mas são muito pobres. Portanto, é esta. E o paradoxo, que é nunca se gastou tanto dinheiro como hoje para resolver estes problemas e eles continuam. O rendimento é muito maior, a percentagem que se gasta é muito maior e os problemas continuam. Um facto, um postulado e um paradoxo. Eu acho que o problema do paradoxo está em grande medida no postulado. É que esta sociedade, que se assume como suprema, nunca teve tão fraca em termos culturais e espirituais como hoje. Não tem uma compreensão do mundo, não tem, vê-se muito tensa, com os braços muito fortes e com uma cabeça muito pequenina. O chocalhar económico e social dos últimos séculos, eu diria dos últimos 2 séculos, quebrou a estrutura cultural. Nós hoje vivemos num vazio cultural. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham cada um a sua cultura. Quer dizer que hoje não temos um consenso cultural na nossa sociedade. As pessoas não se entendem. Cada um pensa para a sua cabeça e cada um acha que sim, e desde que os outros achem, tudo bem.
ficas na tua, eu fico na minha, está fixe. E, portanto, não há referências, não há um quadro de valores. Isto não é verdade em todas as coisas. Por exemplo, no ambiente, no combate à corrupção, na luta contra o racismo, há certas coisas em que nós temos um consenso muito claro. E toda a gente está de acordo. E, aliás, quem diga ao contrário está tramado. Quer dizer, um tipo que eu cá sou racista. Epá, não tem hipótese de simplesmente ter a cabeça... Porque aí há um totalitarismo completo. Mas há certas áreas em que há um totalitarismo completo. Mas isso não é propriamente uma questão cultural. É um conjunto de... Precisamente porque quem não tem uma estrutura de fundo, quem não percebe qual é a visão, tem que se agarrar a certas coisas que já não são uma estrutura cultural. Nós ainda contamos sociedades do mundo que têm uma estrutura cultural muito bem definida. E são exatamente aquelas que a gente chateia. Por exemplo, os árabes. Os árabes são os tipos que têm uma estrutura cultural muito bem definida. Boa ou má, mas têm a deles. E isso irrita-nos. É uma coisa que a gente leva a mal. Estão a ver? Porque é bom não ter. E isto é uma mudança inacreditável. Quer dizer, antigamente, a comunidade definia o indivíduo. Cada pessoa definia-se por aquilo que era na sociedade. Eu era o padeiro da aldeia. Eu era o guerreiro da aldeia. Não é? Cada um era o que era. Hoje é exatamente o contrário. A sociedade define-se como a soma dos indivíduos. Não é? Quer dizer, não há um organismo, há uma soma de átomos. Antigamente a sociedade era um corpo. Cada um era um membro desse corpo. É uma árvore. Não é? A gente fala na árvore genealógica. Aquilo é uma árvore. Certo? E uma árvore tem ramos. Isto, por exemplo, é uma coisa que explica um comportamento que de outra maneira a gente não entende, que é um castigo horrível que havia na antiguidade, que era o degredo. Um tipo ser expulso. O degredo é turismo, não é? Para nós, o degredo é turismo. Eu vou para o outro lado, não é? Vou visitar outra zona. É ótimo, é uma experiência cultural nova. Não, lá, naquela sociedade, era cortar um ramo e deitá-lo fora. E um ramo fora da árvore morre. Aliás, na altura morria mesmo, porque um tipo que saísse da aldeia era comido pelo tigre de dia a 2 dias, não é? Portanto, era mesmo a morte. Isto explica porque é que na antiguidade, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, o estrangeiro era tratado como escravo. Porque o estrangeiro era um tipo que devia estar na terra dele, na tribo dele, e não estava porque não era por coisa boa. E, portanto, o tipo era um criminoso. E era tratado como escravos. Os estrangeiros eram mal vistos. Estavam nesta tribo, mas não eram desta tribo. Há a ver problema. Eu não estou a dizer que isto é bom, estou a ver? Não estou a dizer que isto é bom. Eu tinha feitos horríveis. Estou a dizer que é uma outra maneira de ver as coisas. E te explica também porque é que o rei era sempre o nosso rei. Era a cabeça do animal, não é? Era o topo da árvore. Não é? E portanto, a gente não sabia quem era o rei, não havia televisão, nunca ninguém tinha visto o rei. Não é? Ele era filho do outro rei, era simplesmente rei porque era filho do anterior, mas era o meu rei, era o nosso rei. Agora a gente elege o tipo e assim que lá chega começa a dizer mal dele. Não é? Porquê? Porque a ideia é uma visão completamente ao contrário. Quer dizer, são indivíduos sozinhos, cada um com a sua área de relação. Não é? A gente diz, por exemplo, o casamento é um contrato entre esses dois tipos, que amanhã, se for preciso, desfaz. Não é? Nunca foi assim, quer dizer, o casamento era uma enxertia. Pegava-se num ramo e enxertava daquela planta e enxertava-se nesta e passava a ser desta árvore. Não é? É assim que as pessoas viam isto. Agora não, os filhos e os pais estão aqui porque dá jeito, mas se amanhã não der jeito, vão-se embora. Não é? Portanto, é uma visão individualista que tem enormes vantagens, deixem-me dizer, tem enormes vantagens. Antigamente a opressão que esta estrutura, e foi por causa disso que a malta reagiu, era enorme, tinha vários problemas horríveis, não quero descrever agora. E portanto, cada sistema tem o seu mecanismo. Eu estou só a mostrar que o sistema mudou. E portanto, a consequência disto é também uma indefinição de critérios, de regras. Isto depois, na prática, felizmente, não é assim, e a gente continua a ter as nossas culturas, etc. Mas há uma atitude de fundo que é assim. E a consequência é o relativismo, o mecanicismo das políticas. Não é? Podemos ver isso já com dramas, com 3 exemplos muito claros desta forma de exclusão. O primeiro caso é o sem-abrigo, que é um fenómeno tipicamente urbano, não acontece nas aldeias, é um fenómeno urbano, de uma anulação da comunidade. Aquela pessoa não pertence a coisa nenhuma, está afastada de tudo. Sempre houve pobres miseráveis, mas eram os pobres da aldeia. Portanto, a malta sabia que era o pobre da aldeia, as pessoas ajudavam o pobre da aldeia, o pobre da aldeia já sabia quem recorria, não é? Tinha, aliás, marcas, definia-se. Não é? Hoje não é assim. Hoje aquelas pessoas ficam no vazio, caíram pelos buracos. O outro exemplo é o desemprego.
Mais uma vez, falo dele, que é um fenómeno causado pelos mecanismos de apoio social e que tem como consequência deixar algumas pessoas de fora. O caso extremo disto é a droga, que é uma exclusão de si próprio, uma pessoa que se afasta da sua própria vida. Obviamente que a solução disto não é abandonar os mecanismos. As políticas, as instituições, eles funcionam e são ótimas. Não é? Mas os mecanismos não chegam. Tem que haver outro elemento. Só com os mecanismos a gente não chega lá. Os mecanismos económicos das empresas e os mecanismos políticos do Estado não chegam. Tem que levar outro lado. É preciso alterar a sociedade. Mas como é que a gente altera a sociedade? Eu conheço imensa gente que quer mudar a sociedade. Mas a sociedade é uma coisa muito grande. Não é? É mudar a sociedade. Vale a pena ralhar com a sociedade. Não nos ligam. A maior parte das pessoas que querem mudar a sociedade, a única coisa que fazem é ralhar com a sociedade. A sociedade até se calhar ouve, bate no peito e vai dormir. Não é? Não tem mais de fazer. A revolução também não vai resolver. Também estávamos nisso durante muito tempo, foi muito caro, mas fizemos revoluções para montar a sociedade perfeita e aquilo ainda foi pior do que a gente tinha antes. Portanto, estas duas soluções, que era ralhar que os senhores padres faziam do púlpito para baixo, ou fazer uma revolução para mudar isto para o sítio, já tentámos, já demos para esse peditório e não funciona. A solução, eu diria que são duas atitudes básicas que, se nós tivermos nas nossas vidas e também ainda nas nossas instituições, as coisas correm bem, senão não vão funcionar. E a primeira é uma abordagem cultural muito forte. Não se limitar a ajudar, mas fazer uma proposta, apresentar uma modo de vida, apresentar um postulado, digamos assim. Infelizmente, a tolerância hoje impede o apostolado. Uma pessoa que apresenta um modo de vida, normalmente, a não ser que seja o Benfica ou assim, uma coisa dessas, mas normalmente é mal visto. Não é politicamente correto. Mas é preciso apresentar um modo de vida, uma outra forma de olhar para o mundo. E a segunda é a humildade de quem ajuda sem ver os frutos. É um que semeia e outro que colhe, quer dizer, não podemos estar à espera de conseguir. E para compreender o que está em causa, deixem-me só contrastar, e talvez depois falo do imperialismo social 2 minutos e depois paro. Contrastar dois exemplos históricos, duas abordagens históricas ao problema da pobreza, que têm exatamente isto como diferença. O primeiro exemplo histórico que eu queria falar é das misericórdias. Foram criadas em 1498, pelo Frei Miguel Contreiras e a senhora Dona Leonor, e é um exemplo que está citado nos manuais internacionais de história como um exemplo extraordinário de impacto, não apenas no país, mas no Império todo. O Boxer, que é um dos maiores historiadores do Império Português, diz: as irmandades religiosas para negros e indivíduos de cor constituíam sem dúvida para raças humilhadas e desprezadas uma fonte de ajuda e conforto mútuos, como nunca houve nas colónias francesas, inglesas e holandesas. Está a falar das misericórdias. As misericórdias mantiveram padrões surpreendentemente elevados de honestidade e eficiência durante os séculos. Porquê? Porque estes tipos estavam com medo de ir para o inferno, estão a perceber? O ponto deles fundamental era salvar a alma. Eles faziam isto a ajudar os pobres. Mas nenhum deles caía nestas coisas, estavam com medo de ir para o inferno, estão sempre contra isto. Este é o primeiro exemplo. Tinha a tal abordagem cultural muito forte e tinham a humildade de se tratarem por outras coisas que eram maiores do que eles. O segundo exemplo é 100 anos depois, praticamente 100 anos depois, que são as leis dos pobres, as Poor Laws britânicas. A primeira é de 1601 e a segunda, mais famosa, é de 1834, é a grande Amendment Act das Poor Laws. E é uma coisa técnica já para tratar os pobres. Não é? Cria uma taxa em cada das paróquias para apoio direto aos pobres. Mas não tinha o elemento cultural, nem tinha a humildade. E tive uma consequência extraordinária, não sei se sabem, mas estas leis dos pobres, enfim, as leis dos pobres são uma coisa muito complexa, não vou a esta hora explicar, mas tem uma característica muito curiosa, foi criar um novo tipo de pobres, que é o vagabundo. O vagabundo é uma consequência da lei dos pobres. Porquê? Porque se o pobre tivesse mais do que 3 dias numa paróquia, dava uma taxa. Então o pobre não podia estar mais do que 3 dias numa paróquia, tinha que mudar para a paróquia do lado. Mas os pobres passaram a ser obrigados a andar de paróquia em paróquia, a serem vagabundos, e eram depois desprezados porque eram vagabundos. Um vagabundo é um tipo que não tem... Mas não tinha por causa da lei, é uma consequência da lei.
a lei obrigava a que os tipos não tivessem mais de 3 dias numa paróquia. E, portanto, eles já sabiam o percurso que tinham que fazer, não é? Para irem conseguindo sobreviver. É. Deixem-me só notar que as misericórdias ainda hoje existem e as leis dos pobres já acabaram. Acabaram por não funcionar. E quando a emenda de 1884 criou as casas dos pobres, para enfiar lá os pobres e pô-los a trabalhar, a coisa ainda foi mais horrível do que eu vos quero descrever. Qual é a diferença? Epá, a boa intenção, o objetivo, a capacidade, não é diferente nos dois casos. Eu acho que são estes dois elementos que faltam no segundo caso e que existiam no primeiro. Primeiro, uma atitude cultural, podemos mesmo chamar religiosa, muito forte. E, em segundo lugar, a humildade de quem está a trabalhar para outras coisas. Ora bem, 5 minutos para vos falar sobre empreendedorismo social, porque eu sobre isso tenho posições um bocadinho, já estivemos a falar de manhã, mas um bocadinho heterodoxas. Eu acho que o primeiro problema do empreendedorismo social é um problema de indefinição. O que é? Debaixo de empreendedorismo social existe uma enorme quantidade de realidades e algumas contraditórias. Okay? Nós temos alguns esforços de definição e um dos mais influentes é um dos papers mais citados neste assunto, de um colega meu, o Filipe Santos, um professor na Universidade Católica. A Católica está completamente inocente porque ele publicou antes de ir para a Católica. Portanto, não estou a fazer publicidade da minha universidade, por acaso ele está lá agora, mas ele publicou isto quando estava noutra universidade. É um paper de 2012 chamado A Positive Theory of Social Entrepreneurship, e que é o grande esforço conceptual de definir uma teoria do empreendedorismo social. E ele próprio diz que a prática, que a definição é uma definição baseada na prática, portanto, empreendedorismo social é aquilo que os empreendedores sociais fazem, portanto, não há uma definição, e que é muito vasta e bastante mal definida, diz ele. E o seu objetivo é exatamente tentar fazer isto. Eu, para provar isto, fui ao site do S-Leader e vi lá que a definição, portanto, procurei qual é a definição, está lá, a S-Leader é uma visão intersetorial que não se confina às definições tradicionais do setor social, e depois o que eu vejo é um conjunto de boas práticas, de objetivos subjetivos, não objetivos, mas subjetivos. Quer dizer, é um sistema aberto, moderno e profissional, no combate aos principais fazeres da sociedade. Para efeito, a S-Leader Portugal creio que necessária a proposta decisiva na qualificação, na sustentabilidade das organizações desse setor. Qualificar significa desenvolver novas competências, aplicar instrumentos e técnicas de gestão profissional, procedimentos de medição de impacto. Portanto, é um conjunto de boas práticas, e eu podia continuar a ler, mas não há uma definição, quer dizer, estes senhores são e aqueles senhores não são. Quer dizer, não há aqui uma coisa estanque que a gente permita definir. Não é uma crítica, é uma característica. É bom. Porquê? Eu acho que por duas razões. E eu acho que nestas duas razões, de alguma maneira, vem a tal definição que eu queria encontrar e que penso que é útil. Primeiro, o hibridismo. O elemento original desta abordagem é exatamente uma abordagem híbrida. É uma empresa e é uma instituição social. E é ao mesmo tempo uma empresa e é ao mesmo tempo uma instituição social. É apenas um dos tipos desta ideia. Quer dizer, esta ideia de que nós temos que fazer instituições híbridas é uma ideia que tem cada vez mais aplicação. O caso mais típico, e infelizmente em Portugal correu mal, mas não vale a pena estarmos a olhar para Portugal, podemos olhar para outros países em que correu bem, são as parcerias público-privadas. Não é? Portanto, as parcerias público-privadas são instituições híbridas, criadas estas entre o Estado e as empresas, não é? E que são muito aplicáveis. Não tem nada a ver com o empreendedorismo social, são outras coisas. O empreendedorismo social é a relação entre empresas e organizações sociais, ONGs, mas é também uma ideia básica. E o truque essencial destas abordagens híbridas é conseguir apanhar o bom dos dois lados. Né? Quer dizer, apanhar, por um lado, a eficácia das empresas e, por outro lado, o desejo social de ajudar. Eu acho que há uma outra ideia que eu acho que tem bastante possibilidade para desenvolver e que o Filipe Santos apresenta no seu texto e que eu acho que vale a pena, enfim, só vale a pena para os teóricos, portanto, se calhar para vocês é muito disparado, mas já agora, gastar algum tempo em que eu sou teórico, peço muita desculpa, por isso é que me chamaram, o erro foi de quem me convidou, que é dizer que a característica, ele diz na página 343, a característica definitória do empreendedorismo social é a busca de problemas negligenciados com externalidades positivas. Ou seja,
O empreendedor social lida com uma falha de mercado, uma externalidade, e lida com uma falha do Estado, um problema negligenciado. Daqueles problemas que não têm externalidades, as empresas tratam. Aqueles problemas que o Estado percebe que têm externalidades, mas que ele percebe, o Estado trata. O empreendedorismo social, por definição, tem que... Esta definição, não é minha, é dele, está num campo onde está a lidar com problemas que as empresas não conseguem resolver, porque são externalidades, e nós, tecnicamente, na economia demonstramos que as externalidades das empresas não conseguem resolver, e, além disso, são problemas que são negligenciados pelo Estado, porque o Estado, para isso, concaderia. Penso que negligenciados, às vezes, por boas razões. Estamos a falar das tais construções da personalidade que o Estado, por muito Estado que seja, nunca pode fazer. Portanto, de alguma maneira, são assuntos que são negligenciados porque o Estado nunca vai conseguir montar características para tratar deles, e posso-vos contar umas histórias, agora a esta hora não vou fazer isso. E, portanto, essas instituições híbridas conseguem chegar onde as outras não chegam. Colmatam a falha do Estado por terem atenção à realidade social e colmatam a falha do mercado porque não têm como finalidade o lucro, mas sim o serviço social. E eu acho que tem várias potencialidades muito importantes. Portanto, isto é quanto à definição, agora quanto às potencialidades. O primeiro interesse desta ideia é ocupar esta terra de ninguém, que estaria abandonada e graças a essa natureza híbrida, permite chegar onde os outros não chegam. Depois, a existência do empreendedorismo, que elimina os perigos da azelhice caridosa, que é os problemas das boas organizações, que são muito caridosas, mas são azelhas, ou da burocracia social, que é o problema do Estado, que é muito burocrático e os dois problemas das abordagens tradicionais às questões sociais, que é das caridades, das misericórdias, se quiserem, e da segurança social, para falar de mal e depressa, quer dizer, do terceiro setor tradicional e do Estado, exatamente, a empresa tem esta vantagem de que elimina a azelhice burocrática, caridosa e a burocracia social. E há ainda um grande valor disto, acho eu, que é mais conceptual, que é eliminar o preconceito de que as empresas são antissociais. É um preconceito muito vivo e que vai sempre andar por aí. Mas os empreendedores sociais têm esta vantagem, sendo empresas, conseguem eliminar este preconceito, que eu acho que é um grande serviço lateral da vossa instituição. A grande lição está implícita nestas coisas, que é as pessoas solidárias podem ser eficazes, podem ser dinâmicas, podem ser criativas, não precisam de ser tontinhas e ingênuas, etc. Não há uma luta de classe entre empresas e ONGs, entre o sistema económico e o sistema social, podemos canalizar a força da economia a favor dos mais pobres. Portanto, eu acho que estas são as grandes vantagens da vossa abordagem, mas também tem perigos. Eu acho que o grande risco desta instituição vem do próprio hibridismo. Não é? Quer dizer, o setor pretende combinar as vantagens das empresas e as vantagens das ONGs, sendo eficazes como as empresas e solidários como as ONGs. Podem também ter os defeitos das duas, podem ser oportunistas como as empresas e azelhas como as ONGs. Querendo ter a vantagem das duas, podem ter os defeitos das duas, porque são híbridas. Isso é o que aconteceu com as nossas parcerias público-privadas. A parceria público-privada, já agora só um minuto para explicar isto. A parceria público-privada é uma combinação entre o Estado e as empresas. Não é? E é uma coisa muito difícil, porque é preciso combinar o Estado e as empresas, que normalmente não se dão bem, estão-se mal. E, portanto, o que é que se faz? Para certos problemas muito pontuais, para certas organizações, a gente monta aquele mecanismo com muito cuidado para ter a certeza que funciona bem. E assim tem funcionado e tem sido um sucesso em vários sítios. O que aconteceu em Portugal? Criámos isto para todas as questões, dos hospitais às estradas, tudo era em parcerias público-privadas. Houve um período em que Portugal tinha mais parcerias público-privadas que todos os outros países só da Europa somados. Portanto, Portugal, no tempo do Sócrates, teve mais parcerias público-privadas que todos os outros países da Europa juntos. É claro que uma coisa muito delicada e muito difícil de montar e muito exigente, quando é usada em todas as coisas, em vez de ter as vantagens dos dois lados, tem os defeitos dos dois lados. E, portanto, encheu os bolsos como as empresas e era azelha e burocrático como o Estado e perdeu dos dois lados. Portanto, o grande perigo é este, não é? É preciso dizer que por ser um instrumento sofisticado, quer dizer, o empreendedorismo social é um instrumento sofisticado, especial, não é uma empresa normal. As empresas normais são fáceis de montar, ou melhor, são difíceis, mas esta é mais, porque é especial. E não é uma organização não governamental normal, porque precisa de ser eficiente. É muito sofisticado e tem que ser aplicado com muito cuidado, com muita atenção e só nos casos em que funciona.
Não é, mais uma vez, uma panaceia geral para resolver os problemas todos. Tem que ser para certos casos, com muito cuidado, com muito acompanhamento, muito bem montado e ter a certeza que está a funcionar. Pode sofrer do efeito do deslumbramento e da moda, que é uma das coisas que está a acontecer. Quer dizer, todas estas coisas novas que aparecem, pá, ganda pinta, agora é todo lado, empreendedorismo social vai correr muito mal. Pode dar cabo da ideia. Infelizmente, a ideia das parcerias público-privadas neste momento em Portugal está morta, praticamente, que é tipo a presa daquilo e é expulso. Porquê? Porque foi feito demasiado e mal feito e, portanto, criou uma imagem que é negativa e é uma coisa boa, ótima, tem que ser montada, bem montada. Ora bem, em particular, o empreendedorismo social só funcionará se evitar os problemas das outras abordagens. Primeiro, recusar a ditadura dos meios e nunca perder os fins em vista. Quer dizer, o grande drama destas coisas todas, em todas as instituições, até nas mais caridosas, é os meios às tantas sobrepõem-se aos fins. Quer dizer, as pessoas ficarem assoberbadas pelos meios e perder com os fins. Até porque o meio é novinho em folha, quer dizer, estamos a falar de uma coisa acabadinha de inventar, empreendedorismo social é uma coisa excelente, deve ser uma coisa ótima, a malta fica fascinada, parece um miúdo com o presente no Natal, não é? Fica tudo fechado com o mecanismo, não é? E, portanto, agora vamos começar a fazer isto em todo lado, e às tantas a gente está a fazer isto para, o empreendedorismo, para fazer empreendedorismo social, não é para resolver o problema, é fazer para fazer empreendedorismo social, e, portanto fica tudo morto, não é? E nunca se esqueçam destas duas ideias fundamentais com que eu me apresentei há bocadinho, que é, primeiro, tem que haver uma abordagem cultural muito forte. O que é que eu quero? Como é que eu vejo o mundo? Ter a instituição e cada um dos seus membros muito claramente uma visão do mundo. Quer dizer, eu só posso ir tentar melhorar o mundo se eu conhecer o mundo. Qual é o sentido da vida? De onde é que nós vimos? Para onde é que nós vamos? Eu não estou a dizer qual é o seu valor cultural, mas tem que ter um. Qualquer que ele seja, tem que ter um. Pode ser marxista, pode ser católico, pode ser o que quiserem. E nunca se esqueçam destas duas ideias fundamentais com que eu me apresentei há bocadinho, que é, primeiro, tem que haver uma abordagem cultural muito forte. O que é que eu quero? Como é que eu vejo o mundo? Ter a instituição e cada um dos seus membros muito claramente uma visão do mundo. Quer dizer, eu só posso ir tentar melhorar o mundo se eu conhecer o mundo. Qual é o sentido da vida? De onde é que nós vimos? Para onde é que nós vamos? Eu não estou a dizer qual é o seu valor cultural, mas tem que ter um. Qualquer que ele seja, tem que ter um. Pode ser marxista, pode ser católico, pode ser o que quiserem, mas tem que ter qualquer coisa. Sem isso, vai ser uma desgraça. É uma desgraça, infelizmente. E segundo, a humildade de quem ajuda, mesmo sem ver os frutos, de quem faz, mesmo que as coisas não estejam a correr bem.